Maricá, nome de planta, tá na raiz que levanta. Meu caboclo, meu astral, estrela que deu sinal, é Macu Galo que canta. Meu nome é Edmilson Santini, tenho 65 anos, né? Nós começamos a vir para Maricá, na verdade, no começo do século XXI, 2002, digamos assim, foi que eu comecei a vir Maricá, mas a casa aqui já existe desde os anos 80, desde quando você não tinha ônibus a partir da Rua 1 e a pé. Eu sempre trabalhei com cordel, né? A minha vida toda, nós viemos do Nordeste, né? E naturalmente eu sendo criado no interior de Pernambuco, Alagoas, nas rodas de cantoria, rodas de histórias, rodas de romances, né? Da literatura, chamada poesia em cordel, com meu avô, que era chamado Pajé do Sertão, Ei, Pajé do Sertão, tal. Então essa áurea existia, eu vivi isso naturalmente, as vaquejadas, pega de boi, Ei, boi, tal, Ei, boi. Então tudo isso era. E diferentemente de outros, de muitos, né, eu comecei a fazer exatamente o cordel fora do Nordeste, que aí você está justificado, está dito que o cordel é brasileiro, não é, é nordestino brasileiro. Por ser nordestino, aí que é brasileiro. A gente saiu de Pernambuco para o interior de São Paulo. E ali eu comecei a escrevi uma primeira peça misturando prosa e verso, chamada, que é uma influência de um clássico da época, que é um clássico, né, chamado A Chegada de Lampião no Inferno, por exemplo. Aí eu fiz um texto chamado Lampião, um esturro no inferno, que é o esturro, né, no Nordeste, esturro, que é na panela, fica aquela casca, você está esturrado, era o esturro. Aí foi um primeiro, eu fiz, a partir daí eu comecei a estudar exatamente a métrica do cordel, a questão que tem uma estrutura, uma linguagem, né? Aí de São Paulo, São José dos Campos, eu vim para o Rio de Janeiro para fazer um teste na televisão, né? E aí acho que eu não voltei mais para São Paulo, fiquei por aqui. Aí aí veio Maricá, depois que eu me casei com a Maria, que tinha a mãe aqui com a casa, a gente veio morar aqui e ficou aí, como é que é, Ponte Rio, Niterói, Ponte Niterói, Maricá. Itaipuaçu na época, estou falando de 20 anos atrás, né, ou mais, era uma outra, tinha um quê de interiorzão, assim. Aquela rua lá, se você for agora na rua 114 aí, que hoje tem outro nome, tem nome, mas é a antiga 114, às vezes o aplicativo só consegue registrar 114, era tudo mato, sabe assim, então aí era os macacos pulando, hoje tem os macacos, mas na época não tinha, aí a rua hoje é toda feita, cheia de casas, né? Na época não tinha, então isso foi. E aí aquela história aí que na época já tinha um ônibus aqui, né? Mas anteriormente não tinha. A minha ex-sogra, ela foi pioneira, a primeira casa da rua foi a dela, né? Então isso trouxe uma áurea de como é que é, desbravador, que a desbravadora foi ela, né? Na verdade. Aí essa praia, disseram assim, a praia de Itaipuaçu é perigosa, você não pode entrar, né? Por que cordel? Primeiro, essa palavra ela tem um surgimento historicamente em Portugal no século XVI, mas a correspondência do cordel, da palavra para a prática do cordelismo no Brasil muda muito. O caldeamento do chamado romanceiro que aí o Ariano Suassuna chamou de romanceiro popular nordestino, que veio para o Brasil todo, foi exatamente com a migração a travessia dos portugueses. E aí o nosso cordel tem uma estrutura própria, sextilha, setílica, estrofe de 6, de 7, de 10, para você contar uma história. Métrica, sete sílabas tônicas e etc. Então o cordelista ele tem que fazer isso, né? Por exemplo, se eu digo para você,
tudo que hoje se conta, dizem que já foi contado, mas se a gente reconta, cantando em verso rimado, acaba levando em conta novo ponto acrescentado. Eu fiz uma cestilha rimando o primeiro, o terceiro, o segundo, o quarto, rimei todas, mas você não precisa rimar os versos ímpares, né? Aí o cordelista tem que fazer isso, ele tem que contar a história pensando musicalmente, assim, tentando resumir, sabe? Agora, tentando musicalmente, tem que ter uma vivência, sabe? Que no meu caso, a vivência ajudou muito a essa seara toda dessa poesia, né? Juntando prosa e verso. Mas o cordelista é isso. Pernambuco são... O maracatu, o mangue beat, eu me influenciei muito pelo mangue beat, por exemplo. O mangue beat que é aquele troço que o Chico Sainz trouxe, trouxe elementos do coco do coco do maracatu para a coisa eletrônica, sendo que isso o Alceu Valença já vinha fazendo isso antes, mas eu estou dizendo de Alceu para ele, quando Alceu, você quer parar o tempo não tem parado. Aí você está fazendo um coco, mas parece que você está fazendo um rap. Aí se você for para o Chico Sainz, eu digo assim, eu tenho um poema que diz assim: e de que palavra o cangaço na verdade se origina? Será que é de cangaiaço da caatinga nordestina? Palavra até pequenina, mas cobre todo o pescoço do sujeito e até passa a revela carne e osso. É aí que o couro come nesse chão de pedreiro. Aí você fica imaginando aquela batida do mangue beat. Então isso que me encanta em Pernambuco, Recife, mas tem o Pernambuco sertão, Pernambuco da viola, Pernambuco do violeiro, né, do caboclo seresteiro também, do caboclo da Jurema, tá? Então tudo isso em Pernambuco eu digo mas eu digo Pernambuco, Ceará, né, Nordeste, eu vou dizer que precisa em Maricá, precisa ter mais cordelista em Maricá. Porque o cordel, estou colocando aqui porque Maricá tem o seguinte, a vocação poética de Maricá, na geografia, física, mítica, a história de Maricá, que a história de Maricá já tem a questão do encanto, da milagre dos peixes, com o Padre Chanheta, não tem aqui, quando eu li a história de Maricá, já tem isso, aí essa Maricá, com essa diversidade cultural toda e essa vocação teatral que ela tem dos seus espaços, né? Como eu sou cordelista e eu vou passar, né? Abraão, vou passar, é preciso que essa poética tenha gente fazendo, eu estou dizendo em Maricá, que pode ter, mas eu não sei, eu preciso saber, não tem. Então, aí, claro, vem o desejo de que essa seja a valorização maior dessa poética na cidade de Maricá. Não é uma reclamação, é uma constatação de que é preciso que essa vocação seja... Agora ficou demonstrado com o Darcy Ribeiro, por exemplo. Eu fiz o festival aqui, né, 2022, festival aqui de Maricá, né, com o Macunaíma. Foi muito interessante, porque é o seguinte, como a maioria dos meus trabalhos, né, ele é um trabalho muito interativo, né? E aí, quando você começa a contar essa história, e tanto é, veja só, você falou em Macunaíma, foi tão interessante aqui que ele já vinha do Festival de Inverno, eu tinha feito uma caminhada, né? Quando eu conto a história do Darcy, que é o Darcy Poeta do Fazimento, que a conjuntura 22, centenário de Darcy, semana de 22, me veio Macunaíma na cabeça. O Darcy Ribeiro, na parte da história, ele recebe a visita de Macunaíma, vindo do mar. Aí é uma mistura de ficção com realidade, mas ele mantém Então esse Macunaíma está muito presente aqui. E se você conta essa história, por exemplo, como é que se diz aí? Nunca o nascimento de um Macunaíma daquele... Você vê, todo mundo tem a imagem do filme, né? Quando de seu nascimento, tudo em volta se envolvia, feito um acontecimento na noite que já foi dia, né? Na noite, filho do medo da noite, cada rima um açoite, noite em pé de ventania, e começa a história dele,
que é correspondente ao Mário, que é homenagem a ele. Eu fiz naquele teatro lá em Ponta Negra, né, Maricá, e fiz também no Parque Nancy, acho que foi Parque Nancy, foi. Agora, fora daqui eu fiz muito em praça, né, que eu sou filho da rua, né, o teatro da rua, o Macunaíma Rua. Eu sou muito, como se diz, eu sou muito movido ao momento poético. Acho que o cordel me levou a... Até porque o cordel você cria o verso na hora ou não cria o verso na hora, existe uma linha bem tênue, né, entre o escrito e o vivido, o escrito e o improvisado, sendo que o escrito é... Aí o que um cordelista faz? Ele escreve o cordel. E o repentista, ele improvisa, né? Então, entre esses dois tem... E aí, futuro. Menino, eu espero, sei lá, ter muita saúde para continuar fazendo o que me foi... E como você diz, eu só faço cordel. Aí você pergunta, você só faz cordel? Só faço cordel. Maricá está no momento que eu acredito que a gente deu principalmente na questão da cultura, cara. Eu acho que é de desamarrar um pouco, eu acho que é ter mais teatro na rua, poesia na rua. Tem ruazia, tem etc. Não é o caso, não estou dizendo assim, estou dizendo a gente ver mais, sentir mais essa presença das lonas culturais serem realmente né, adentradas por essa poesia, por essa correspondência da cultura do cordel com a educação, Vitor. Sabe por quê? Até porque o cordel tem um histórico de parceria com a educação, né, que ele serviu e continua de instrumento para a alfabetização. O sujeito aproveitou. Aprendi a ler pela rima, muita gente aprendia a ler. E o cordel antes mesmo até de se sonhar televisão, o cordel era o grande Instagram pessoal, porque o pessoal acreditava nas histórias quando se lia no cordel. Sabia? Quando Getúlio Vargas morreu, por exemplo, você sabe que o homem do interior acreditou na morte de Getúlio quando ele viu no cordel, porque era o meio de comunicação poético verdadeiro. Chegar na praça e contar essas histórias de forma jornalística, mas que tinha um tom épico, sabe? Então essa é a vocação brasileira no geral, tem essa que o tom jornalístico é o jornalismo com tom épico, né? E o cordel traz isso, né? Eu faço isso no teatro mesmo. Ontem mesmo eu fiz fazendo numa escola para pré-adolescentes, crianças, tudo. E a gente trazendo o cordel, por exemplo, a história do sapo, Festa no Céu, recriação de Festa no Céu, para quê? Para a memória, né? Hoje tem festa no céu, sim senhor, eu não vou ficar ao léu, é nessa festa que eu vou. E quem primeiro assim chegou foi o sapo. Logo o urubu foi chegando e disse, ô seu papo do arteiro, por mais que pule de sapo ao céu, você não irá, calado seu encrenqueiro, festa no céu tá no papo, a criançada, quá. A discussão do sapo com, por exemplo, estou dando um exemplo assim dessa, digamos assim, essa ligeireza, né, de você contar essas histórias, né, e aí você vê que a rima ajudou. Você que está me assistindo, preste muita atenção, continuamos resistindo fazendo esta narração, a narração em cordel, entre a fala e o papel, é para muita geração, para a futura geração. A geração do cordel que vem lá do passado é como sopa no mel, e o fato está narrado, bonito e assim cantado, para você se encantar.